Hello, pessoas intensas! Eu sou Vanessa Ponce, 48 anos. Olá, jovens senhoras! Eu sou a Kelly Assunção, 50 anos. Eu sou Vanessa, advogada, especialista em direito das famílias para mães solos, porque eu sou mãe solo. E eu sou a Kelly, advogada inclusiva e especialista em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Eu sou mãe da Pérola, de 8 anos. E eu sou mãe da Letícia, de 30 anos, e do Eliel Matheus, de 27 anos. E hoje, o Pode Sim Senhora traz verdades para você. Hoje nós vamos rir, pensar e chegar à seguinte conclusão. Lembrar que a maturidade, amiga, é o melhor filtro que já inventaram. Ah, com certeza, amiga. E sabe o que eu aprendi com a maturidade? Eu aprendi que o seguinte: agradar o mundo inteiro dá mais rugas que o tempo. Bora falar sobre esse assunto? Você já viu, amiga, como muitas mulheres têm medo e se anulam nos casamentos simplesmente por medo de um julgamento social, ao se divorciar, ou ao falar assim, eita, olha, aquela relação não estava legal, começar a falar sobre esse assunto? Conta pra mim aí. Imagina! Você passou por isso? Imagina! Vou te contar uma história. Conta uma história. Gente, é o que a gente, como mulher, mais passa, né? Porque a gente tem medo de encerrar ciclos, a gente tem medo de tomar decisões difíceis por medo do que vão falar da gente. Porque a mulher, ela é julgada em tudo, amiga. Tudo a mulher é julgada. Se ela casa, já perguntam até se ela casou grávida. E quando é ela que decide se separar, por não estar feliz, a gente tem direito também de não estar feliz, porque em um relacionamento, de repente, com o passar do tempo, com o passar dos anos, os objetivos, eles mudam. E tá tudo bem. Você não é obrigada a ficar numa relação que não te faz bem, que não te faz feliz, sendo que você tem somente uma vida aqui para viver. Amiga, e aquelas mulheres, a gente está falando de julgamento, né? Mas assim, sem querer julgar, mas falando para essas mulheres que elas esperam os filhos crescerem para poder se divorciar, para poder sair de uma relação que muitas vezes é tóxica, ou até mesmo um casamento que não tem nada de toxicidade nele, mas que não tem mais conexão, que vocês dois já não se amam, que vocês não se relacionam mais, nem sexualmente falando. Aconteceu, será isso com você? Eu vou dizer aqui um spoiler. Um spoiler não, né? É a minha vida. Eu não. Eu me separei, a minha filha estava com 9 meses. Como foi para você? Eu me separei e os meninos eram pequenos ainda, mas foi muito difícil. Mas eu lembrei de um caso que não é meu, é de uma cliente minha e um caso atual, porque às vezes vocês podem falar, as pessoas falam, Kelly, seu caso tem muitos anos. Enfim, não, gente, é realidade hoje, infelizmente. Eu tenho um caso desse, que a minha cliente, ela de alguma forma está esperando ainda, porque ela ainda vai esperar chegar ao final do ano. E eu entendo perfeitamente, porque é muito medo. A sociedade, ela nos impõe medo. É verdade. Aí a pessoa, quando pisca, já se passaram os 30 anos, os 40 anos. Essa cliente hoje já está com 50 e poucos anos, tem um filho com deficiência e vai esperar o que mais? Sempre que ela me procura para tirar dúvidas, são dúvidas eternas e eu fico pensando, meu Deus, até quando? Porque a vida passa muito rápido. Os outros filhos já foram, já se casaram. Esse filho ela vai cuidar, né? Não tem jeito, aquele cuidado ali até o fim, mas ela não consegue se desprender desse julgamento
e também da parte financeira, né? Porque de alguma forma ela abriu mão da vida profissional dela para se dedicar àquele casamento e àqueles filhos. E agora? É verdade, amiga. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A dificuldade, né, que a gente, e principalmente as mulheres, né, de dizer não para uma relação que já não lhe assiste emocionalmente mais. Né? Você dizer não a um parceiro, é muito grande essa dificuldade, mas com a maturidade a gente vai aprendendo, né, que o não é uma palavra inteira, não é isso, amiga? Exato, com a idade, né? A gente aprende mesmo. Eu não sabia falar não. Eu também. E era em qualquer situação da minha vida. Eu tinha sempre que falar sim porque eu tinha que agradar. Eu tinha que agradar os pais, os amigos, a igreja, a diretora da escola, o chefe, não interessava quem. Na minha cabeça, eu tinha que agradar para poder ser útil. E a maturidade nos ensina isso, né? O não é uma palavra inteira. O não basta. E a gente conversa muito sobre isso com as nossas clientes no escritório, porque elas não sabem dizer não. É incrível, Vanessa, como a nossa história, a gente vê ela se repetindo nas nossas clientes. Com certeza. Não, doutora, vamos aceitar esse acordo mesmo de divórcio, de guarda ou de, pior ainda, dos bens, né? Sim, abre mão, de partilha. Né? Eu abro mão porque eu quero ter paz. E a gente precisa, assim, falar, não, você não vai, é direito seu. É isso. É isso. Eu acho que, assim, o grande mote, inclusive, desse episódio, onde a gente está aqui trazendo verdades para vocês, mulheres, mães que nos acompanham, eu falei, Kelly falou, o não é uma palavra inteira, ela não vem seguida de um, não, mas me desculpa. Não é assim, porque o primeiro não tem que ser você que tem que dar, é você que vai dizer não para esse relacionamento, para esse fim, né, de relacionamento, não que eu não quero mais, é não porque não está correto, é não porque o filho está numa situação emocional ali, em sofrimento emocional por conta de pais que brigam dentro de casa. Então, a partir do momento que você consegue falar um não, você leva isso, inclusive, para um acordo judicial, para um processo judicial, porque aí, se você fala um não, agora, lá na frente, você também vai ter que falar outros nãos para sair com um melhor acordo, para sair com aquilo que lhe favorece num processo, na sua vida inteira. A maturidade, ela traz um não. Eu acho que esse é o mote desse episódio, amiga. E eu aprendi outra coisa com a idade. Olha, gente, quando eu falo com idade, amiga, eu não acredito que eu fiz 50 anos ainda, não. Me belisca. Nem eu tô acreditando. Me belisca mesmo, gente. Aqui é real. Eu sou romântica, sabe? Eu sou romântica. Também, gente, né? Mas eu aprendi uma coisa, que romantismo sem contrato vira prejuízo, gente. E a gente vê isso todos os dias nos nossos escritórios. Por isso é tão importante saber sobre os regimes de bens. Porque as pessoas chegam tão românticas, né? Quando vai casar. Com que regime você vai casar, meu bem? Meu bem não sabe. Não sabe. E não sabe mesmo. Acontece das pessoas, às vezes, não saberem qual tipo de regime, né, amiga? Ou deixar pro cônjuge escolher, né? Deixa ele escolher. Tanto faz, né? Deixa lá no cartório, resolve isso no cartório. A gente viu um caso outro dia, né? De resolver no cartório. Mas por quê? É o normal mesmo. Então coloca esse. E aí? E se você já veio de um outro relacionamento? Se você já tem bens de outro relacionamento? Gente, vocês precisam conhecer as minúcias de cada regime de bens. E não custa a gente citar, né, amiga? Cita aí, por favor. O mais usual, né, que todo mundo que vai... eu casei no regime de... comunhão parcial de bens.
parcial. Vai dividir o quê? O que vocês dois construíram juntos naquele período de relacionamento. Não vai entrar aí a herança que você recebeu ou que ele recebeu, as doações, por exemplo. E às vezes vocês começam a juntar patrimônio ali que o pai dele doou. Tá lá escrito, doação. A famosa construção no terreno da sogra. Que Por tristeza. favor, não façam isso. Isso é independente do regime, tá? Construir no terreno da sogra vai te dar dor de cabeça em qualquer regime. Exato. E aí nós temos o regime de comunhão total de bens, que hoje, assim, tá um romantismo tão exacerbado que você conhece a pessoa, já se apaixona, casa. Eu vou casar no regime de comunhão total, porque tudo que é meu é dele. Daqui 9 meses, ele pede o divórcio, você tinha acabado de receber a herança da sua mãe ou do seu pai, ou uma doação que veio lá da sua família. E você sabe o que vai acontecer com essa herança? Você vai partilhar com esse ex que você conheceu ontem. E pior, né, Vanessa? E as dívidas que você não sabia que ele tinha. Você também vai pagar metade dessas dívidas. Olha a importância da gente conhecer os regimes. E tem o regime da separação total de bens, né? Que eu acho, assim, muito viável para quem já casou uma vez, 2 vezes, tem bens, tem filhos. Por que não? Cada um tem o seu patrimônio, né? Só cabe lembrar aqui que no regime da separação total, a gente está falando que cada um fica com seu patrimônio no caso de um divórcio. Agora, se houver um falecimento de um dos cônjuges, você sabia que isso tem repercussão? Que é diferente? Que ao invés de cada um com seu, você que perdeu o seu cônjuge vai ser uma herdeira? Ou seja, procure um advogado especialista antes de você casar. Faça isso por você. Aprendeu a dizer não? Aprenda a dizer não agora também na escolha do regime. Veja qual o melhor regime para você. Para você que vai para um recasamento, um segundo, terceiro, quarto casamento, né? Agora, sabe uma outra coisa também que eu quero falar, amiga? Que eu acho que as pessoas ficam muito... Ai, meu Deus, mas é tão preocupante escolher regime. Então, assim, o que eu faço? Eu faço simplesmente juntar as escovas de dente, porque isso vai ser uma maravilha. Não preciso formalizar nada, não mudo o meu estado civil, eu continuo solteiro. Mas você sabia que você não regularizar a sua união estável também tem muita implicação durante a sua relação? E aí, no término dela, no divórcio. E também no direito sucessório. Não é isso, amiga? Exatamente. E a gente precisa alertar as pessoas sobre essa informalidade. Por isso que eu sempre aconselho, gente, não junta as escovas de dente. Não faça nem união estável. Case. Porque é um regime jurídico ali, ó, registrado. Você muda até a sua configuração de solteiro para casado. Exato. Ou seja, então tem um peso jurídico muito maior. E aí a gente vê situações que acontecem que vocês não acreditam, que chegam no nosso escritório e que a gente tem que levar para o judiciário. Você está morando com a pessoa há quanto tempo ali? Não, a gente já tem casado com fé, né, amigo? Amor. E não é não. Não é não. Para você provar depois da morte do seu companheiro que você tinha uma união estável com ele, minha amiga, dá muito trabalho, muito trabalho. Então a gente precisa pensar nisso também. Por isso é tão importante você fazer, antes de casar, sentar com um advogado especialista para fazer um planejamento. Por que não? Matrimonial. Planejamento matrimonial fazemos quando está tudo bem mesmo. É quando é amor para cá e amor para lá. Meu bem para cá e meu bem para lá. Porque depois do divórcio, depois de uma separação, aí é a briga dos meus bens para cá e meus bens para lá. Mas não vai ter essa briga se você fez um planejamento matrimonial lá atrás, né, amiga? É isso. E os escritórios hoje... praticamente todos os escritórios especializados, um advogado especialista em direito das famílias faz o pacto antinupcial também, a depender do regime que você vai escolher, você pode fazer um pacto antinupcial com
cláusulas muito específicas para o caso de vocês, para aquilo que adequa ao caso de vocês. Se já tem patrimônio, se não tem, se tem questão de empresa, as próprias questões societárias ali, a própria criação dos filhos. Você sabia que você pode colocar isso através de um pacto antinupcial ali, você estabelecer de repente o sistema que vai vigir dentro da sua casa, até a religião, a igreja que vai frequentar, o tipo de escola, vai ser numa escola tradicional, vai ser numa escola católica, né, cristã, enfim, tudo isso você pode. Vocês sabiam que vocês podiam fazer isso? Então, assim, ao invés de juntar as escovas, junte os contratos. Essa é a dica de hoje. Ao invés de sim para tudo, aprenda a dizer não. E não sem desculpas depois dessa frase, porque não é completo. Falamos em união estável. Ah, mas Vanessa, eu acho que é melhor porque tem gasto, né? Agora você quer ver gasto na falta de um dos cônjuges. O gasto que você vai ter para fazer o reconhecimento dessa união estável judicialmente, mais a dissolução dessa união estável, no caso desse falecimento, para que você haja ali a abertura do inventário, para a repartição dos bens, as questões de guarda com filho, enfim, tudo isso fica muito mais dificultoso se você não se precaveu. Então, hoje a gente está falando de informação, o Pode Sim Senhora, Trago Verdades é para isso, para que você se informe através da informação. Você consegue dizer não, você consegue, né, viver melhor, né? Parar com isso. Eu tô me separando, e aí agora, o que eu faço? Primeira coisa, nenhum casamento acaba do dia para a noite, não é mesmo? Nenhuma relação, seja ela formalizada ou não. A relação vai dando sinais, sabe, né, amiga? A gente sabe, e com a maturidade a gente sabe melhor ainda quais são esses tipos de sinais. Porque quando a gente fala de maturidade, a gente está falando de menopausa, a gente está falando dessas oscilações de humor, a gente está falando de patrimônios, a gente está falando de culpas, de julgamentos, que às vezes você está numa relação e você não quer mais isso. Aí a gente fala, sabe do quê? Do divórcio grisalho. E hoje está bem comum. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, amiga? Um divórcio grisalho? Vamos contar para elas? Vamos contar? E olha como aumentou, né, o divórcio grisalho. Mas para entrar no divórcio grisalho, eu quero te contar uma coisa que eu aprendi com a idade. O quê? Porque, querendo ou não, a gente tá ali, né, na era dos grisalhos. É porque a nossa cabeleireira, né, Rai. Eu tô praticamente grisalha já, olha. Ela é maravilhosa. Olha o brilho aqui para esconder os grisalhos. Mas eu aprendi uma coisa. E com a idade, eu aprendi que a gente não nasce trouxa. A gente vai se educando na vida. E o que isso tem a ver com o divórcio grisalho? É exatamente aquele divórcio depois dos 40, 50, 60 anos. E a gente passou a vida cuidando dos filhos, lá atrás, né? Como a gente falou daquele romantismo maravilhoso. Combinamos com o meu bem meu bem, você fica em casa, cuidando da nossa casa, lavando, passando, cozinhando, não desfazendo desse trabalho, porque até hoje fazemos, e ok, mas você não precisa trabalhar. Para que fazer faculdade? Deixa isso para lá. Você vai cuidar, você vai ser a cuidadora do lar. A mulher zelosa, a mãe zelosa, e eu vou para a batalha. Eu vou dar o meu sangue e vou trazer o nosso sustento. E você fica cuidando dos filhos. E o tempo passa, os anos passam, os cabelos vão ficando grisalhos, os filhos casam, vão cuidar das suas vidas. De repente, são dois estranhos em casa, completamente diferentes, desconectados, porque o homem está lá profissionalmente, ele ascendeu, ele tem uma rede de amigos, ele tem uma rede profissional gigante, ele fez faculdade, mestrado, doutorado, e você não fez nada. E aí, de repente, ele se apaixona. Ou talvez nem apaixona, né? Ele vê que aquele relacionamento não faz sentido mais para ele. E do outro lado também, né, amiga? E vai embora. E aí, minha amiga? Para você dividir esses bens,
E para você voltar para o mercado de trabalho, você acha, amiga, que uma mulher de 50 anos que abandonou a vida profissional, em 1 ano ou 2 anos, ela consegue correr atrás desses 20, 30 anos dela para voltar a se sustentar? O que você acha? É bem complicado, né, amiga? Agora, ó, divórcio grisalho, você aprendeu hoje aqui. Não é o divórcio do Christian Grey, meu amor, dos 50 tons de cinzas. Infelizmente, porque, né, não tem um Christian Grey a cada esquina. Mas vai que você acha, não é mesmo? Divórcio grisalho, é exatamente isso que a gente está falando. São os divórcios que nós, como advogadas, temos feito nesse mundo já maduro de mulheres que não querem mais aceitar essa condição de casada dentro de um casamento fracassado, dentro de um casamento que não tem mais conexão com aquele marido, com os filhos já criados, e aí, né, o lar já se esvaziou e estão 2 estranhos dentro de casa. Então, esse é o divórcio grisalho, que tem crescido vertiginosamente, né, em todos os lugares. Infelizmente não é o divórcio do Christian Grey, porque não é toda esquina que a gente acha, mas se ele achou uma parceira, você também pode achar. E não tem nada errado nisso, de você se divorciar depois dos 40, depois dos 50, porque a felicidade, ela não mora dentro de uma idade. Isso é verdade. E quando a gente fala em divórcio, a gente precisa também empoderar os nossos jovens, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Porque os jovens hoje, eles, na nossa época também, não conhecem os direitos, principalmente as mulheres, né? Os direitos das mulheres. Muitas vivem em sociedades muito fechadas, como igrejas evangélicas, igrejas católicas também, que pregam que a mulher, ela precisa ficar no lar, que a mulher, ela foi criada para cuidar dos filhos, cuidar do marido. Nós podemos cuidar dos filhos e cuidar dos maridos e nos cuidar também. Por quê? Que o marido, ele tem o direito de se realizar profissionalmente e nós, mulheres, não temos. Temos sim, e é de jovem, é a partir da juventude que você já precisa saber disso. E como? Ah, você arrumou um namorado? Já começa a conversar com esse namorado, entenda quais são os pensamentos dele, qual a cultura dele, se ele quer que você se anule, que fique dentro de casa, ou se ele vai te apoiar nas suas decisões, porque eu não acho errado que o casal chega a essa conclusão, a esse acordo, que a mulher, ou também o marido, por que não? A gente vê, ficar em casa cuidando dos filhos, né? Da rotina de casa, que é muito pesada. Ok, mas deixe isso registrado. Deixe isso registrado no acordo matrimonial, porque se no dia de amanhã não der certo, tá lá os seus direitos garantidos, né? Pensão, uma casa para você morar, alimentos compensatórios até que você consiga se reerguer e voltar para o mercado de trabalho. Isso tudo é educação. Você precisa estudar e aprender sobre os seus direitos. Muito bem. Eu acho assim que o que eu diria para a minha versão mais jovem, eu diria: faça um planejamento para a sua maturidade. Eu acho que é bem por aí. Por quê? O casamento não te define. Até uma profissão não te define, porque no meio do caminho ou no decorrer da sua vida, você pode mudar de profissão. Aquela perguntinha que quando você era criança fizeram, o que você quer ser quando crescer? Sabe? Muitas vezes, no decorrer do seu caminho, da vida caminhando, com filho ou sem filho, se você também decidiu que não vai ser mãe, você mudou, você muda, né? O ser humano, ele não nasce, né, se desenvolve e morre da mesma forma. Então, você mudou de profissão, você mudou de ideia sobre aquela profissão, sobre aquela pessoa que era um parceiro e agora não é. Então, faça um planejamento para a sua maturidade. E esse planejamento de maturidade, ele é óbvio que não é do dia para a noite que você constrói. Nós, que hoje estamos na maturidade, estamos aqui trazendo todas as orientações e as dicas para vocês. Você que é uma jovem senhora hoje, que está aí nos assistindo, está num casamento, já sabe que ele está fracassado,
Então, comece a se antecipar com a juntada de documentos para um possível divórcio, para a questão levando esses filhos a um atendimento com um psicólogo para lidar melhor com essa ruptura desse casal. Planejamento financeiro, Exato. Mulheres, vamos sim ter autoestima conosco, mas também um planejamento financeiro para que a gente possa ser independente financeiramente, porque existem hoje muitas mulheres que ficam amarradas em relacionamentos, sejam eles formais através do casamento ou nas próprias uniões, né, estáveis, somente atreladas à parte financeira. Não existe mais carinho, cumplicidade, não existe mais nenhum tipo de afetuosidade dentro dessa relação, mas elas permanecem nesses casamentos por medo da velhice, porque estão na maturidade ou estão caminhando para a maturidade e não construíram, não conseguiram uma independência financeira. E não adianta, gente, não adianta. Todo divórcio, ele gera uma ruptura social e uma ruptura financeira. Fica aqui a dica. E outra coisa, a separação, ela vai acontecer. Você vai se separar, seja por um divórcio, seja pela morte do seu parceiro. E aí, se você não fez um planejamento financeiro, por exemplo, como você vai sobreviver se apenas o seu companheiro é o que trazia o sustento para sua casa? E muitas vezes você tem filhos menores ou filhos com deficiência, que mesmo na idade adulta, ele vai demandar do seu tempo, ele vai demandar você e você não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Então, esse planejamento, ele é muito importante. Então, olha só a importância de você já planejar, né, Vanessa, a sua vida lá na frente. Começar de hoje. Ai, Kelly, mas eu já tenho 50 anos. Ainda está em tempo. Gente, 50 anos é agora. Por favor. O meu meninas. é hoje, por exemplo. Eu já estou aqui nele. Você daqui a pouquinho, né, amiga? Eu já tô beirando. A gente já tá ali assim, eu tô com 48 agora, em 2025, e eu tô me preparando. Já estou nessa maturidade. Nós nos chamamos de jovens senhoras, né? Porque somos jovens senhoras. Agora, sabe, amiga, eu tava pensando esses dias. Eu estava assistindo uns programas ali. Quando a gente fala de maturidade, é óbvio que a gente fala, e como mulheres, né? Nós falamos de mudanças. Aqui a gente está trazendo as questões jurídicas, e óbvio que as mudanças na sociedade, as mudanças no próprio corpo da mulher, essas impactam nas relações conjugais e nas relações jurídicas. Então, quando eu estava lembrando esses dias, assim, a gente atende as mulheres e aí vejo, a gente acaba virando um pouco psicóloga, né, amiga? E aí já escutei, assim, de mulheres dizendo assim, olha, doutora, mas assim, eu não quero me separar porque, assim, a gente tem uma conexão financeira, né? Eu não quero para não cair o padrão. Então, eu vou me mantendo nessa relação. Eu, Vanessa, não conseguiria fazer isso. Outras já falam assim, olha, para mim, não tem dinheiro no mundo que pague eu estar numa relação que eu não tenha, e vamos falar com todas as letras, relações sexuais com o meu digníssimo, né? Outras, olha, atingi a maturidade e agora tô na fase da menopausa e isso impactou o meu casamento e aí agora eu acho que é por conta disso que a gente está querendo divorciar. Vanessa, mas a menopausa, você já observou a quantidade de mulheres que estão pedindo divórcio? Exato. E quando você começa a conversar, eu entrei na menopausa, doutora. Porque muda tudo, né? Nossa, ebulição, né? É uma ebulição de hormônios. E você começa a perguntar o porquê da vida. Por que eu tenho que ficar nesse lugar se eu não estou feliz? Aí eu comecei a pesquisar artigos científicos sobre isso, a ler. Tem tudo a ver o divórcio grisalho com a menopausa. Eu acho que um dos próximos episódios nós temos que trazer um médico, uma médica especializada. Vamos pensar para falar sobre a menopausa e o impacto nos divórcios? A maturidade traz isso, né, da gente começar a refletir sobre essas coisas e o tanto que é importante a gente falar, por exemplo, menopausa, né? Gente, quantos sintomas tem?
e cada um é diferente. Cada mulher sofre com a menopausa de uma forma diferente. Então, existem mulheres que chegam nos escritórios, como você colocou, que falam, ai, doutor, olha, cheguei na menopausa, então minha paciência é zero, né? Eu já não aguento mais essa pessoa lá dentro de casa, com a toalha molhada em cima da cama, eu fazendo tudo com as crianças, porque ele chega e vai para a rede social, ele vai para o computador, enfim. Já que eu tô sozinha nessa relação, vou continuar sozinha. Aí, outras... e aí eu vou até me enquadrar nessa. Já vou dizer para vocês. Bom, estamos obviamente chegando, né, nesse momento de avaliar se estamos ou não estamos na questão da menopausa. Pelos meus exames, teoricamente, não. Agora, eu tenho amigas que disseram que perderam a libido. Amor, eu tô com um problema, né? Porque eu tô com a libido lá em cima. Eu acho que a minha libido, quando eu me divorciei, ela explodiu. Entrou em ebulição. Ela entrou em ebulição. Olha aí, eu fazendo confissão aqui. Porque hoje é verdade. Né? Candidatos a... tô aceitando currículo. Não, mentira. Não, então, agora a gente tem que olhar essas questões. Questões que são realmente ligadas ao corpo da mulher, ligadas a essa mudança, né, que as mulheres sentem, né, com a maturidade, com a maternidade, com a menopausa, tantas coisas que vão surgindo, e isso você tem que levar isso para um psicólogo, você pode levar isso para um escritório de advocacia, né, conversar e falar, olha, doutora, tá assim, ele está tendo umas atitudes assim que eu não estou achando legal, né? Mas eu também. E olha, na verdade, amiga, quando chega lá no escritório, a gente que atende mulheres, né? A maioria do escritório eu atendo só mãe solo, mas assim, chegam as mulheres já com o casamento, né? Divorciando, já divorciada da cabeça, né? Já, né? Então, assim, agora, muito difícil chegar uma mulher que queira efetivamente conversar, fazer esse planejamento, né? Um planejamento para casar e um planejamento para se divorciar também, que é muito importante, porque com a orientação de um advogado é que você vai saber o que você vai precisar lá na frente. Com a orientação do advogado e numa consulta jurídica, assim como você vai no médico. O médico, quando você chega lá, ele não pergunta seu nome, uma doença que a família tem, já teve histórico de câncer na família? Não, sim, a tal da anamnese que os médicos fazem, nós advogados fazemos também, porque à medida que você vai contando a sua história, as coisas que estão acontecendo, a gente já vai aqui, ó, na nossa cabeça e com toda a nossa expertise, sabendo qual vai ser o desenrolar dessa história. Então, antes, durante e no pós mesmo, na história do divórcio, consulte um advogado, porque ele vai saber te orientar para todas essas fases. Verdade. E é muito importante também a gente falar para vocês que o advogado especialista no direito de família, especialista em divórcio, pensão, é muito mais interessante. Por quê? Porque ele vai trabalhar também a interdisciplinaridade. Nós não somos psicólogos. Exato. Apesar dos nossos clientes acharem né, que somos, e a gente gosta de conversar. A gente fica um pouquinho psicólogo. Mas nós não somos. Então a gente trabalha também em parceria com a psicóloga especializada em família. Por quê? Às vezes não é caso de divórcio. As pessoas falam assim, você é advogada que acaba com a família, né? Nossa, não, mesmo. Gente, nós não acabamos com a família. Quando chega no nosso escritório, aquele relacionamento já está despedaçado, ribanceira abaixo. E o mais incrível, muitas vezes a gente consegue até reverter essa história, encaminhando para um psicólogo especializado, porque às vezes é o climatério, é a menopausa, é a rotina maçante de ano e anos ali, sem conversar, sem o casal estar ali, né, cúmplice um do outro, vai deixando o dia a dia tomar conta, as responsabilidades diárias, e não conversam, não tem mais um diálogo, não tem um dia romântico. Por exemplo, eu e Docinho, né? Docinho, Jaime, um amor. Toda sexta-feira a gente almoça juntos. Gente. Precisa. Não falamos de trabalho, não falamos de problemas familiares, nem do escritório, nem de nada.
A gente almoça, toma o nosso drink, toma uma Aperol, que a gente adora um Aperol. Olha, o Aperol patrocinando o Pode Sim Senhora, porque esta intensa também gosta. Exato, para se reconectar, porque senão a gente vai se afastando mesmo. Então é importante também um advogado especialista com essa interdisciplinaridade para trazer essa ajuda. Às vezes é isso mesmo, é a separação, é o melhor para aquele casal e seguir em frente de uma forma bacana. Mas muitas vezes dá certo, né? E o casamento é restaurado. É isso, amiga. Eu acho assim, do mesmo jeito que você falou, assim, quase uma terapia de casal hoje aqui, gente. Pode ser senhora terapia de casal. Eu acho que, da forma como você colocou, o resgate desse casamento também acontece dentro dos escritórios de advocacia. Né? Porque é o que eu falei, quando você tá, o casamento, né, já tá ruim, você começa ali a ver algumas coisas, você consulta um advogado, às vezes nessa própria consulta com o advogado, ele vai te orientar. E é o que a Kelly colocou, nós não estamos aqui para destruir lares, nós não estamos aqui pensando só no divórcio, nós estamos pensando, porque nós temos, e aí eu vou falar claramente, eu prefiro muito mais fazer um planejamento matrimonial do que um divórcio. Nossa. Porque o divórcio vai envolver tantas emoções ali, tanto desgaste, que obviamente a gente leva pra gente isso, né, amiga? A gente leva esse desgaste emocional pra dentro de casa. Somos seres humanos também, né? Somos mulheres, levamos aquela intensidade, aquele desgaste, aquela briga que está tendo naquele casal, a gente leva para casa. Então, olha que legal. Se você busca um escritório especializado para fazer um planejamento matrimonial, ou começou aquela crise, você busca um advogado para essas primeiras orientações, né? O próprio advogado vai te dar essa orientação e vai, dentro dessa conversa com você, um advogado especialista sabe efetivamente como te orientar. E aí, Kelly, sabe o que eu estava pensando aqui também? Uma coisa que eu aprendi com a idade... Uma coisa que eu aprendi com a idade é que a liberdade, ela é um direito. Só que aí agora, além de saber que ela é um direito, eu cobro, assino e registro em cartório. O que você acha? Certíssima. Por isso é importante a gente saber dos nossos direitos, porque a gente vai cobrar o quê? Se você não sabe nem o que é o seu direito, você vai registrar o quê? O que o outro decidiu para sua vida? Não vai resolver. E é isso que a gente vê. Quando chega a pessoa no escritório, não deu certo, quero me separar. A primeira pergunta, né? Qual o seu regime de bens? O que é isso? Traz a sua certidão de casamento para a gente ver qual é o seu registro de bens. Quais são os seus bens? O que vocês construíram juntos? Não sei. Doutora, eu não sei nem a senha do banco da nossa conta conjunta. Eu recebi um caso essa semana. Eu não sei a senha, eu não tenho cartão. Meu carro tem mais de 15 anos e o do companheiro é um carro super novo, chique. Mas... Gente, hoje que eu estou falando isso. Tem uma outra cliente que mudou de uma outra cidade para cá, fazendo divórcio. Não tem nada. E você acha que o ex está pagando pensão, amiga? Claro que não. Não, a gente está executando para ver se paga e acha, R$800 está ótimo. R$800 não é nem a escola particular que ele sempre pagou para os filhos. Muda, né? Muda. Olha, hoje é amor. Amanhã, meu amigo, pode ser ódio. Então, por isso a importância de você conhecer os seus direitos, né, Vanessa? Você quer conhecer uma pessoa, você se divorcia. Olha, nada, não existe outra história. Você quer conhecer a pessoa, você se divorcia, que você efetivamente vai conhecer aquela pessoa. Porque aquele pai que era um provedor dentro de casa, que levava a criança, ajudava na rotina, se a criança tinha uma terapia ou uma atividade extracurricular, ele fazia questão, ele queria colocar na melhor escola de inglês, ele queria colocar na melhor escola, numa escola particular, bilíngue. Quando você separa, nossa, mas por que essa escola? Vamos colocar em outra. Nossa, mas por que esse plano de saúde? Nossa, mas por que ele está fazendo tanta atividade extra? Nossa, mas vai fazer o futebol? Vai fazer na escolinha pública. Para quê ser esse do clube famoso? Mesmo sendo o clube da criança, tá?
E quando casa de novo, nunca nem vê os filhos. Divorcia da mulher e ainda divorcia dos filhos, né? Que são os genitores. Acontece todos os dias. Então, você tem que se precaver. E a maturidade traz isso, né, Vanessa? Com certeza. A gente aprende que a gente precisa conhecer os nossos direitos e exercê-lo. Se não tá bom para você, diga não. Se você não quer ficar em casa cuidando dos filhos, chegue em um consenso. Nem que você trabalhe meio período, o que já vai ser muito difícil lá na frente, se acontecer um divórcio, você voltar para o mercado de trabalho em tempo integral. Já vai ser muito difícil. Mas imponha também a sua vontade de forma educada, de forma amorosa, porque se você só levar não é assim que eu quero, a minha mulher... Primeiro porque a gente não é mulher de ninguém, né? Nós somos nossas donas. Você não é minha mulher e nem meu marido. Nós não somos propriedades de ninguém. Nós somos pessoas únicas e inteiras. E nós vamos encontrar o companheiro inteiro também, para a gente formar ali, né, um time, uma dupla dinâmica e que vamos construir uma família, educar os nossos filhos. Os dois, não é só a vontade de ir. Tem gente que quer escolher a roupa da mulher. Não pode usar manga curta, não pode usar brinco, essa roupa está muito decotada. Ainda tem, não seja você, mulher, essa mulher escrava. E a maturidade nos ensina tanta coisa, né, amiga? Com certeza. A gente falou aqui, a maturidade ensina muito. E ensina que liberdade é direito. Você quer ver um outro direito que você, mulher, tem que deixar expresso? Você já parou para pensar que se você faltar hoje, como seus familiares vão lidar, por exemplo, com o seu velório? Eu sei, gente, ninguém gosta de falar de morte. Mas você já parou para pensar de deixar isso por escrito? Por exemplo, eu quero ser cremada, eu quero que tenha um enterro, tá aqui um auxílio funeral, tá aqui o seguro, eu sou uma servidora pública, eu tenho este plano e este plano já paga a questão do meu funeral. Sabe por que eu tô falando isso? Porque nós não somos eternos. E quão dificultoso quão trabalhoso e oneroso é você falar nisso. Você sabia, amiga? Eu não tenho. Vou ter que ir atrás. Um lotinho lá no cemitério? Você sabe quanto custa hoje para você enterrar uma pessoa? Gente, o que a gente está falando não é macabro, tá? Presta bastante atenção, porque não é macabro o que a gente está falando hoje. O que a gente está trazendo para vocês é uma orientação que muito afeta ao que a gente descobre com a maturidade. Planejamento para o profissional, planejamento para o financeiro, e o financeiro impacta você pensar também na questão de quando você não estiver mais nesse plano, né? Então impacta numa questão de divórcio, impacta na questão desse auxílio final, de como você quer, não sei como é que é a sua religião, se você quer ser cremado, se você acredita nisso, se você quer um velório. Sabe que eu tô falando isso, amiga? Óbvio que você já deve ter participado, né? Obviamente a gente já foi em alguns, né, velórios. Alguns, assim, que a gente olha na TV e fala assim, isso só acontece na TV. Mas não acontece só na TV, não. Eu ia contar um caso aqui, mas eu lembrei de outro. Eu já fui num velório, pode parecer macabro, gente, mas eu vou falar. A pessoa deixou, não deixou escrito, mas a mulher da pessoa que faleceu sabia da vontade dessa pessoa, que ela gostaria que no velório tivesse, por exemplo, música, né, que fosse um velório ecumênico, assim, né, que tivesse várias manifestações ali, dentro o católico, o cristão, o bandista. Isso são coisas que às vezes você durante a vida faz, as escolhas, as liberdades religiosas sua, e você às vezes nem comunicou para a família, né? Porque a gente sabe, a vida tá tão corrida para todo mundo que às vezes você não tem tempo de conversar isso com ninguém. Então, às vezes as pessoas não sabem qual é o tipo de religião que você, né, segue, não sabem. Aí você casa com uma pessoa e aí fala, não, agora ela vai ser católica, porque ela casou com uma pessoa católica, casou na igreja, mas às vezes no meio do caminho você resolveu, né, fazer uma outra escolha. Então, são as escolhas, essas questões que só a maturidade traz, que você começa a pensar, meu Deus, eu
quando criança eu queria ser médica, não foi, não rolou. Agora, hoje, e aí é que a autoanálise, né? Eu queria ser médica, não fui. A minha mãe falava que eu tinha que ser advogada. Antes de eu ser advogada, eu fiz 3 faculdades, iniciei 3 faculdades. Uma de turismo, que eu acho que eu ia estar arrasando no turismo, porque eu amo viajar, eu amo fazer evento. Aliás, né, comunicação é minha pegada também, né, amiga? Total. Aí eu fui fazer economia, não sei o que eu fui fazer lá, era literalmente só para pagar a faculdade, porque eu fazia um estágio, e aí eu precisava pagar a faculdade. E depois, então, foi turismo, economia, e depois eu me caí em administração. Então, quer dizer, meus planos foram mudando no meio do caminho. Até hoje, a minha mãe acha que eu deveria estar fazendo um concurso, mas eu acho maravilhoso advogar, escutar essas histórias, todas essas histórias das mulheres, com esses 20 anos de advocacia que eu tenho, me formaram, me trouxeram até aqui, para hoje estar aqui no Pode Sim Senhora, trazendo verdades para vocês. E se você é mulher madura e já aprendeu tanto com a vida, ou ainda está aprendendo, né, com os perrengues da vida, porque a gente aprende todos os dias. Eu também, como a Vanessa, comecei como professora, estou aqui, ó, advogada de família. 4 faculdades depois. E amanhã eu posso mudar de ideia também? Quem me garante? Eu tô com 50 anos, posso fazer ainda. Uma outra faculdade, claro. E daí? Você pode fazer turismo. Pois é, eu tô bem pensando. E aí você... Onde você for, eu vou lá te ver. O turismo agora eu só quero ir eu quero ir para Roma. Eu quero ir para Portugal. Paris. Não, você sabe que Paris não é muito a minha pegada? Eu tô mais para Las Vegas. Eu quero dela mesmo. Mas se você é essa mulher madura e aprendeu algumas verdades aqui hoje, já envia esse nosso episódio para aquela amiga que precisa urgentemente desses conhecimentos, porque o Pode Sim Senhora é informação, né, amiga? É isso. E estamos chegando ao final desse episódio, gente. Não esqueça de seguir o Pode Sim Senhora, encaminhar para suas amigas, se inscreva no nosso canal no YouTube para assistir o episódio completo. E, amiga, chegamos ao final. Tão bom, né? Nossa, mas, ficar aqui contando essas verdades. Vou deixar aqui um recadinho para você. Envelhecer é um privilégio, mas fazer isso bem informada é poder. Segue o nosso Pode Sim Senhora, porque aqui... E veja lá o novo quadro, hein, gente? Nós temos um novo quadro que é o Trago Verdades. Segue a gente, comenta, compartilha e até o próximo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.